Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer horário que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Certo, novamente iniciando o programa Futebol em Pauta aqui pelo canal YouTube da VFVTV, certo? E hoje eu vou falar aqui sobre a gigante vitória do Palmeiras para cima do River Plate fora de casa por 3-0 lá na casa do River Plate, né? Acho que ninguém esperava esse placar. Tinha gente na mídia esportiva apostando em vitória do Palmeiras, certo? Mas a maioria estava apostando em vitória do River Plate, mas eu achava que o Palmeiras poderia ganhar na Argentina, mas ninguém esperava que fosse um placar tão elástico de 3-0. Ninguém poderia esperar, sabe? Isso é um dado interessante, porque na Libertadores o Palmeiras foi a única equipe até aqui a ganhar do River Plate do Marcelo Galhardo por um placar de 3-0 na casa do River Plate. O Palmeiras foi a única equipe, né? Se eu não me engano, foi a única equipe o Palmeiras na Libertadores em relação a isso, né? Então pra você ver a partida gigante que fez o Palmeiras na Argentina. Eu diria que foi uma das melhores partidas de brasileiro em solo argentino nos últimos anos foi do Palmeiras. Isso falando de equipes argentinas com tradição, como a casa do River Plate, sabe? É uma equipe que é tetracampeã da Libertadores, uma equipe que é bem treinada pelo Marcelo Gallardo, certo? É um técnico que eu sou fã, sabe? Mas que ontem as coisas meio que não deram certo pro River Plate, né? Mas eu diria que o Palmeiras está com o pé meio na final da Libertadores do Maracanã, mas sobre isso eu vou falar um pouco daqui a pouco, né? Sobre os cuidados que o Palmeiras tem que ter lá no jogo de volta, certo? E falando só da informação aqui que a final da Libertadores do Maracanã será sem torcida, infelizmente, por causa dessa pandemia maldita, mas enfim. Vamos falar sobre da vitória do Palmeiras, certo? Bom, primeiro que o River Plate começou melhor que o Palmeiras, certo? O River Plate começou melhor que o Palmeiras, certo? O Palmeiras tava sofrendo uma pressão inicial forte do River Plate nos minutos iniciais, né? Tanto que o River Plate estava se utilizando muito, estava fazendo muitas jogadas pelos lados, né? Principalmente pelo lado esquerdo, que é o lado do Marcos Rocha. E o Marcos Rocha estava mal na partida, e tanto que o Gabriel Menino estava auxiliando ele, né? Na partida. Essa foi uma das questões táticas que o Abel Ferreira pôs na partida do Palmeiras, certo? Mas o River Plate estava, como muita gente estava imaginando, estava fazendo a maioria das jogadas pelo lado esquerdo, pelo lado do Marcos Rocha. E o River Plate criou duas chances perigos, né? Um chute a gol perigoso e uma chance que o Everton fez uma defesaça, certo? Então daí o Palmeiras estava sofrendo essa pressão na partida, né? O Palmeiras estava mal na partida até aí, né? Mas o Palmeiras soube suportar essa pressão inicial do River Plate e numa falha do goleiro Armani, que espalmou a bola errado, espalmou nos pés do Rony, o Rony deu um belo chute, pra quem gosta de brincar, o Rony rústico, fez o chute, deu um chute, um belo chute e fez 1-0 para o Palmeiras, né? Até depois disso, o Palmeiras passou a ser completamente senhor do jogo. Que o River Plate, porque as coisas não davam nada certo pro River Plate, certo? As coisas não davam nada certo pro River Plate e o Palmeiras passou a fazer um jogo muito seguro, principalmente no segundo tempo, né? Porque soube se defender muito bem, o River Plate não conseguia criar mais nada no segundo tempo e o Palmeiras estava conseguindo construir muito bem os contra-ataques, certo? Primeiro, antes de falar sobre isso, muita gente estava falando na imprensa que foi uma ousadia da Abel Ferreira colocar um meio de campo com os três garotos do Palmeiras para serem titulares, né? O Patrick de Paula, o Gabriel Menino e o Danilo. Eu discordo completamente dessa função que tinha sido uma ousadia, porque na minha opinião, os principais protagonistas dessa temporada do Palmeiras são a garotada da base, né? Entende? Então pra mim não foi uma ousadia, porque já estavam mostrando serviço faz tempo, já estavam jogando muito faz tempo. Então na minha opinião, não foi uma ousadia do Abel Ferreira, na minha opinião. Esses garotos dominavam meio de campo, principalmente o Gabriel Menino, que ajudava muito defensivamente o Palmeiras, principalmente no auxílio ao Marcos Rocha, que tem os seus defeitos. Então o Gabriel Menino fez isso. Cadê? O Gabriel Menino. Daí o Patrick de Paula e o Danilo também dominaram completamente o meio de campo do River Plate. Eles comeram a bola. O River Plate, Gabriel Menino principalmente engoliu o River Plate, o meio de campo do River Plate. Foi um jogo que o Palmeiras conseguiu ganhar muito no psicológico, sabe? River Plate. E depois pelo gol, foi um jogo totalmente psicológico do Palmeiras, que o Palmeiras conseguiu fazer. E o River Plate não conseguia ter um psicológico legal na partida, certo? O psicológico que é uma das tradições argentinas, né? Na Libertadores, se tratando de Libertadores para os times argentinos, né? Tratando de River Plate, Boca Juniors.
né? Mas o River Plate hoje, o psicológico do River Plate estava péssimo, né? Tanto que o River Plate tem um jogador expulso, certo? Teve um jogador expulso é, que desandou completamente a situação. A coisa já tava meio que complicado pro River Plate, mas aí teve um jogador expulso, piorou ainda mais a situação, né? O jogador do River Plate tem uma entrada forte, o jogador do Palmeiras, que foi pra expulsão sim, foi maldosa a entrada, na minha opinião, e o River Plate só saiu no prejuízo pro jogo de volta, até que o River já vai ter que fazer 3 gols, né? Pelo menos levar o jogo para os pênaltis, né? E o Palmeiras conseguiu ganhar muito jogo do psicológico, na minha opinião. O psicológico do Palmeiras foi uma coisa incrível, jogando fora de casa, na casa do River Plate, tudo bem que sem torcida, mas uma partida uma partida gigante do Palmeiras, né? E no segundo tempo o Palmeiras soube construir bem seus contra-ataques. Luiz Adriano. O Luiz Adriano, há vários vídeos meus no meu canal, eu sempre falava do Luiz Adriano que ele não estava me convencendo muito bem como centroavante. Eu até pedia pro William ganhar uma sequência como falso 9 do Palmeiras. Hoje eu não. Hoje eu já não tenho mais essa afirmação, porque o Luiz Adriano é muito diferenciado. A jogada do segundo gol foi de craque, porque ele saiu do meio de campo, saiu correndo do meio de campo, foi até a área e deu um chute para fazer um segundo gol do Palmeiras. Foi um gol de craque, gol de mobilidade, gol de craque do Luiz Adriano, fez o 2-0 pro Palmeiras, certo? Então daí o Palmeiras fez o 3-0 ainda com o Matias Vinha, numa cobrança de falta que ele deu a cabeçada, fez o 3-0 pro. Fez o 3-0 pro Palmeiras. Ou seja, foi uma partida que o Palmeiras teve psicológico, tática, de acordo com aquela escalação que estava propondo, o time de muita marcação e saindo bem nos contra-ataques, certo? Então é uma partida gigante do Palmeiras. Uma partida gigante do Palmeiras. Também o Palmeiras teve sorte também, né? Será que seria sorte de campeão? Vamos ver mais pra frente, né? Se o Palmeiras vai se confirmar mesmo essa vaga na final da Libertadores, que ainda vai ter que. Não pode vacilar no jogo de volta, mesmo com essa vantagem 3-0, né? A gente sabe desse time do River Plate, né? O futebol já nos proporciona várias coisas incríveis, mágicas, né? Então o Palmeiras, mesmo com essa vantagem, não pode vacilar no jogo de volta lá no Allianz Parque, certo? Destacar o Rony, né? O Rony, o Rony, ele é impressionante como esse cara evoluiu muito nas mãos do Abel Ferreira, cara. O Rony já vinha jogando um bom futebol no Atlético Paranaense, jogou grande temporada no Atlético Paranaense, foi pro Palmeiras, você não queria ver ele em campo, porque ele de fato estava mal, com razão, ele estava mal, né? Mas eu acho que tem muito dedo do antigo técnico, o Vanderlei Luxemburgo, que não fazia o Rony jogar bem. Foi o Abel Ferreira e o Rony tá jogando muito, tá jogando muito. Ele se movimenta bem, cria jogadas, faz gols. É o artilheiro do Palmeiras da Libertadores. O artilheiro do Palmeiras da Libertadores, cara. E imagina só, imagina se os Palmeiras conquistam o bicampeonato da Libertadores, o Rony, rei da América. E quem poderia imaginar isso com o Rony no início da temporada, que ele tava mal? Então, cara, isso tem muito dedo do Abel Ferreira, de técnico também, da troca de técnicos, fez o Rony evoluir muito o seu futebol. Certo, então uma partida praticamente impecável do Palmeiras, que o Palmeiras, eu digo impecável, praticamente impecável, porque o Palmeiras sofreu uma pressão inicial no início, sabe? Então daí poderia ter tomado gol, né? Porque o atacante do River Plate perdeu o gol que o Everton fez uma defesaça, né? Ele teve bola na trave do River Plate no primeiro tempo na cobrança de falta. Mas uma partida praticamente impecável do Palmeiras, principalmente no segundo tempo, um atropelo, 3-0, quem poderia imaginar, né? Então uma partida histórica do Palmeiras, gigante, né? Pode ser até que. Né? Então uma partida para ficar na memória do torcedor do Palmeiras, mas precisa confirmar a vaga ainda no jogo de volta com uma vantagem boa ainda. É aquela questão, o Palmeiras, repetindo aqui mais uma vez, não pode vacilar no jogo de volta, né? Precisa jogar como ainda tivesse um jogo ainda zerado praticamente, sabe? Como ainda se fosse um jogo zerado ele, porque não pode se vacilar com essa equipe do River Plate do Marcelo Galhardo, né? Porque a equipe do River Plate vai vir pra cima e o Palmeiras não pode vacilar, mesmo com essa vontade de 3-0 construiu no jogo de ida, né? E vamos ver quem vai ser, vamos ver qual vai ser o resultado do jogo de ida entre Boca Juniors e Santos, né? Podemos ter uma final paulista, clássico paulista na final da Libertadores, Santos e Palmeiras, será? Vamos ver então, né? Bom, pessoal, você vai ver um programa Futebol em Pauta aqui pelo canal YouTube da VFV TV. Muito obrigado a todos pela audiência, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau.